Uma mulher da região fazia sua caminhada habitual com o cachorro, seguindo o percurso familiar que costumava percorrer com frequência. Ao virar uma esquina tranquila perto da Libb Street, tudo parecia normal. Mas então, algo chamou sua atenção um pouco fora do caminho principal. No início, ela não conseguiu identificar exatamente o que estava vendo. Sua mente disparou, tentando dar sentido à cena diante dela. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou 911. Sua voz vacilava enquanto falava com o atendente, lutando para encontrar as palavras certas para descrever o que havia encontrado. Quando a polícia chegou e avaliou a cena, confirmou o que a mulher temia. Era Lauren Heike. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Lauren Heike nasceu em 2 de junho de 1993, nas paisagens serenas e sempre verdes do estado de Washington, localizado no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. Com o tempo, Lauren tomou uma decisão ousada: mudar-se para Phoenix, no Arizona. Um passo que marcou o início de um novo capítulo em sua vida. A trilha Route 11, em especial, tornou-se um de seus lugares favoritos. Um trecho tranquilo próximo à 64ª Street e a Mayo Boulevard, que oferecia caminhos serenos, vistas amplas e abertas, e a chance de relaxar longe da agitação da cidade. Lauren havia se mudado recentemente para um novo apartamento nas proximidades, o que fez dessas caminhadas parte de sua rotina regular. Ela amarrava os tênis, pegava um café e saía para respirar o ar da manhã, sempre grata pelos prazeres simples que a vida tinha a oferecer. Ela realmente parecia estar entrando em uma fase de crescimento, independência e autodescoberta. Seus amigos a descreviam como um raio de luz, alguém que entrava em um ambiente e instantaneamente elevava a energia. Ela era engraçada, gentil e cheia de alegria. O tipo de pessoa cuja presença fazia o mundo parecer um pouco mais brilhante. Uma amiga resumiu da melhor forma: Lauren tinha essa luz própria. Você se sentia sortudo só por conhecê-la. Todas as manhãs, Lauren e seu amigo próximo, River Hubble, tinham um ritual carinhoso. Eles se ligavam e compartilhavam aquilo pelo qual eram gratos naquele dia. Uma tradição simples, mas poderosa, que os mantinha conectados e com os pés no chão. Na manhã de 28 de abril de 2023, Lauren fez essa ligação como de costume. Disse a River que era grata por ter acordado para mais um dia ensolarado, por poder tomar uma xícara de café e sair para sua caminhada diária pela trilha que tanto amava. Não havia sinal de medo, nenhum aviso. Apenas uma jovem começando a manhã em paz. Mas aquela ligação seria a última vez que River ouviria a voz de Lauren. No dia seguinte, sábado 29 de abril de 2023, a preocupação começou a crescer. Lauren não apareceu para trabalhar, algo completamente fora de seu caráter. Ela não respondia a mensagens nem a ligações, e esse silêncio dizia muito. Enquanto isso, por volta das 10 horas da manhã, a tranquilidade da trilha Route 11 estava prestes a ser interrompida por uma descoberta inesperada. Uma mulher da região, que passeava com seu cachorro, fazia seu trajeto habitual ao longo do caminho. O sol já estava alto, lançando uma luz dourada sobre a trilha, quando ela contornou uma curva tranquila perto da Libb Street. Foi então que viu algo incomum um pouco fora do caminho principal. Algo que a fez parar imediatamente. No início, ela não tinha certeza do que estava vendo. Mas, em questão de segundos, uma sensação pesada tomou conta. Ela rapidamente pegou o telefone e discou 911, com a voz trêmula enquanto tentava explicar o que havia encontrado. A ligação de emergência, divulgada posteriormente pela polícia de Phoenix em outubro de 2024, capturou cada segundo emocional. A pessoa que ligava, visivelmente abalada, descreveu a cena da forma mais calma que conseguiu. A polícia confirmou que o que havia sido encontrado era uma mulher. Embora a ligação ainda não soubesse a identidade,
Logo seria confirmado que se tratava de Lauren Heike, que estava desaparecida havia mais de 24 horas desde que saíra para sua caminhada matinal no dia anterior. Em poucos minutos após a ligação para o 911, o Departamento de Polícia de Phoenix mobilizou uma resposta. Policiais e equipes de emergência chegaram ao local por volta das 10h30, inicialmente acreditando que se tratava de uma emergência médica, como um caminhante passando mal por causa do calor. Esse tipo de ocorrência não é incomum no deserto do Arizona. Mas o que encontraram foi algo muito mais grave. Ao chegar ao local, os primeiros socorristas esperavam lidar com uma ocorrência comum. Talvez alguém que tivesse caído, torcido o tornozelo ou sofrido desidratação sob o sol do Arizona. Mas rapidamente ficou claro que aquela situação era muito mais séria e complexa. Aquilo não era uma chamada rotineira de socorro médico ou resgate em área natural. Em vez disso, eles haviam entrado diretamente nos primeiros momentos do que rapidamente se tornaria uma investigação intensa e profundamente perturbadora. Um senso de urgência tomou conta do ambiente enquanto avaliavam a cena. A área foi rapidamente isolada com cuidado e precisão, garantindo que nada fosse alterado. Em poucos minutos, uma equipe de detetives estava no local, iniciando o trabalho delicado e meticuloso de tentar entender exatamente o que havia acontecido. E por quê? Enquanto os investigadores analisavam as evidências, juntando fragmentos de uma história maior e mais inquietante, River Hubble ficava cada vez mais ansioso. Ele tentava havia horas entrar em contato com sua amiga Lauren. Alguém que nunca não havia deixado de fazer a ligação diária de gratidão, nem mesmo quando estava viajando ou sobrecarregada de trabalho. Não era da sua natureza desaparecer, nem faltar a um turno no spa médico onde ela não era apenas respeitada, mas adorada. River sabia que algo estava errado. A inquietação que sentia era mais do que preocupação. Era pavor. Aquela sensação visceral de que algo terrível havia acontecido. Incapaz de ignorar esse sentimento, River entrou em contato com as autoridades locais para registrar oficialmente o desaparecimento de Lauren. O que ele não sabia naquele momento era que sua ligação aconteceu justamente quando a polícia começava a traçar possíveis conexões entre a descoberta perturbadora feita na trilha Reach 11 e o silêncio repentino e inexplicável de uma jovem cuja ausência já começava a ecoar na vida de todos que a amavam. A trilha Reach 11 não fica escondida em algum canto esquecido do deserto. Na verdade, ela passa próxima à fronteira vibrante e movimentada entre Phoenix e Scottsdale. Faz parte do ritmo cotidiano da comunidade. Um trecho de beleza natural entrelaçado com a paisagem urbana, onde as pessoas vão não apenas para se exercitar, mas para relaxar, refletir e se conectar com a tranquilidade que a natureza oferece. Nas primeiras horas da manhã, corredores marcam o chão de terra com passos ritmados, enquanto às tardes vêem famílias passeando com seus cães, casais conversando ou pessoas sozinhas tirando um momento para si. É um espaço compartilhado, que cria um senso de conexão mesmo entre desconhecidos. E foi exatamente isso que tornou o que aconteceu naquela manhã de sábado tão difícil de compreender. Para muitos, a trilha sempre pareceu um santuário, especialmente para Lauren, que havia confidenciado aos amigos que aquele era o seu lugar para escapar, respirar e se sentir centrada. Era, em todos os sentidos, seu refúgio pessoal. Mas agora, aquele mesmo espaço havia se tornado o cenário de um mistério que abalou o bairro até o âmago. O que tornou a situação ainda mais chocante foi a forma como afetou pessoas que apenas viviam suas rotinas comuns. A mulher que fez a descoberta inicial e devastadora não era uma estranha à trilha nem ao bairro. Ela morava perto, a poucos minutos de caminhada. Ela e o marido eram frequentadores habituais, rostos conhecidos para outros caminhantes das primeiras horas da manhã. Muitas vezes cumprimentavam as mesmas pessoas, trocavam acenos amistosos com corredores que passavam, construíam rotinas silenciosas de reconhecimento. O marido dela, inclusive, já tinha visto Lauren antes. Embora nunca tivessem conversado além de um aceno casual, ela era uma presença familiar. Alguém que pertencia àquele lugar.
alguém que eles reconheciam. Aquela mulher, sem saber, havia entrado no centro de uma história que mudaria completamente o ritmo tranquilo de suas vidas. Sua ligação para o 911, abalada, mas controlada, deu início a uma série de acontecimentos que ecoariam pela comunidade, pelas redações jornalísticas e por conversas muito além de Phoenix. Nos dias que se seguiram, a trilha se transformou de símbolo de serenidade em um local de lembrança. Pessoas começaram a deixar flores, não apenas amigos ou familiares, mas também desconhecidos. Bilhetes, velas e até pequenos objetos como pulseiras da amizade ou pedras pintadas começaram a aparecer. As mensagens eram simples, mas poderosas. Você importava. Você foi amada. Nós vemos você. Era um gesto coletivo de luto e união, uma forma de dizer: estamos juntos nisso. Mas enquanto a comunidade lamentava e tentava dar sentido ao que parecia não ter explicação, as autoridades já enfrentavam uma tarefa assustadora. Aquela ligação inicial de emergência, a que alertou sobre a cena, acabou sendo apenas o começo. No intervalo de apenas alguns dias, mais 3 chamadas para o 911 foram registradas, e cada uma delas começava a desenhar um quadro impossível de ignorar. Esses novos relatos não falavam de outra descoberta, mas de alguém, um homem, que havia sido visto rondando a trilha. As pessoas o descreviam de formas diferentes, mas havia pontos em comum em todos os relatos. Ele não parecia um caminhante. Não estava vestido para se exercitar, nem aparentava estar ali para aproveitar a trilha como os outros. Sua presença causava desconforto. Ele chamava a atenção, não apenas pelo que vestia, mas pela forma como se movia, pela maneira como observava. Algo nele parecia errado. No início, as descrições pareciam vagas demais para uma ação imediata. Mas, à medida que mais ligações chegavam, padrões começaram a surgir. Os investigadores passaram a reunir detalhes, desde roupas até maneirismos, e perceberam que aqueles relatos eram mais do que preocupações isoladas. Podiam ser as peças que faltavam para compreender um quebra-cabeça cada vez mais complexo. O tenente da polícia de Phoenix, James Hester, foi designado para liderar o caso. Conhecido por sua postura calma e instintos investigativos aguçados, Hester não perdeu tempo em se dirigir ao público. Em sua primeira coletiva de imprensa, ele se colocou diante das câmeras e deixou clara sua promessa: não haveria atrasos. Nada seria ignorado. Todos os recursos seriam utilizados. Cada pista seria investigada. A mensagem para a comunidade foi de urgência e de tranquilização. Ainda assim, a tensão era inegável. A trilha, antes tão movimentada, havia ficado silenciosa. Corredores mudaram suas rotinas. Pais deixaram de levar os filhos. Pessoas passaram a evitar a área por completo. A sensação de segurança que antes existia foi quebrada, substituída por incerteza e medo. De volta à delegacia, os detetives trabalhavam contra o tempo. Eles começaram a reconstruir os últimos momentos conhecidos de Lauren. Por meio de registros telefônicos e marcas de tempo digitais, mapearam uma linha do tempo que começava a trazer clareza. Por volta das 10 horas da manhã do dia 28 de abril, Lauren havia falado com River. O contato diário de sempre. Uma rápida troca de gratidão, algumas atualizações casuais e votos de um bom dia pela frente. Era algo rotineiro, comum, mas que mais tarde seria reconhecido como a última vez que alguém ouviu a voz dela. Na manhã seguinte, 29 de abril, mais de 24 horas já haviam se passado. Foi então que o corpo dela foi encontrado próximo à trilha, em um local isolado, não visível a partir do caminho principal. Esse detalhe, por si só, já disse algo importante aos investigadores. Quem quer que fosse o responsável havia escolhido aquele local de forma deliberada. Não foi apenas uma coincidência trágica. Foi, possivelmente, algo calculado. A equipe forense do Departamento de Polícia de Phoenix começou a trabalhar imediatamente. Eles examinaram a cena com extremo cuidado, coletando cada item que pudesse fornecer pistas.
Um dos sapatos de Lauren foi encontrado próximo a um trecho de cerca baixa de arame farpado. Um lugar estranho para ele estar. Seus pertences pessoais estavam espalhados nas proximidades. Tudo foi cuidadosamente ensacado, documentado e enviado para análise. O que eles precisavam agora não era apenas evidência, mas uma conexão. Algo que pudesse apontar para uma pessoa. E então veio a virada. Uma análise preliminar de DNA no sapato de Lauren revelou um perfil parcial. O DNA não pertencia a Lauren. Pertencia a outra pessoa. Alguém desconhecido. Foi nesse momento que o caso mudou de patamar. Não se tratava mais de um crime anônimo. Agora, era rastreável. À medida que o trabalho forense avançava, os detetives foram às ruas. Percorreram os bairros ao redor da Reach 11 Trail. Bateram de porta em porta, conversaram com caminhantes, entrevistaram qualquer pessoa que frequentasse a trilha. Foi então que as outras ligações para o 911 passaram a fazer mais sentido. 3 pessoas diferentes haviam relatado a presença de um homem com comportamento estranho na área nos dias que antecederam e sucederam o desaparecimento de Lauren. Ele foi descrito como tendo entre 1,50 m e 1,80 m de altura, vestindo roupas escuras e carregando uma mochila. Então veio um avanço significativo na investigação. No dia 2 de maio, os detetives obtiveram imagens de vigilância de uma câmera posicionada perto da borda da trilha. As imagens não eram perfeitamente nítidas, mas eram suficientes. Mostravam um homem correndo pelo deserto, movendo-se rapidamente com uma mochila pendurada no ombro. Ele não estava trotando. Estava em disparada. O horário registrado nas imagens coincidia quase exatamente com o momento em que a polícia acreditava que Lauren havia sido atacada. A polícia divulgou o vídeo de vigilância ao público, identificando o indivíduo captado como uma pessoa de interesse. As imagens eram granuladas, mas inconfundíveis. Uma figura caminhando com um certo tipo de passada, vestindo roupas que correspondiam às descrições dadas por testemunhas anteriores. O rosto não estava totalmente visível, mas havia detalhes suficientes para despertar reconhecimento em qualquer pessoa que já o tivesse visto antes. As autoridades tomaram uma decisão estratégica ao divulgar as imagens. Ainda não estavam acusando ninguém, mas pediam ajuda, incentivando o público a observar atentamente e refletir com cuidado. Quase imediatamente após o vídeo ser exibido nos noticiários locais e começar a circular nas redes sociais, os telefones do Silent Witness, a linha anônima de denúncias da região, começaram a tocar sem parar. As ligações inundaram o sistema, algumas confiantes, outras cautelosas. Mas muitas descreviam alguém assustadoramente parecido com o homem do vídeo. Uma denúncia, em especial, chamou atenção. Um informante descreveu um homem que havia visto não muito longe da Reach 11 Trail na época do desaparecimento de Lauren. Ele carregava um canivete. Foi descrito como pequeno, provavelmente de uso utilitário, mas o denunciante mencionou que parecia incomum, talvez artesanal ou com algum tipo de símbolo único no cabo. Esse detalhe poderia ser significativo? Os investigadores, embora cautelosos em suas declarações públicas, anotaram cuidadosamente a informação. Ainda não estavam tirando conclusões, mas cada novo detalhe era registrado e avaliado com atenção. Mesmo informações aparentemente pequenas poderiam se tornar cruciais conforme o caso avançasse. À medida que a investigação se aprofundava, os detetives ampliaram o foco e começaram a analisar mais de perto a vida de Lauren Hike, seus hábitos, sua rotina e os lugares que frequentava. Entrevistaram colegas de trabalho do spa médico onde ela trabalhava, analisaram imagens próximas ao seu novo complexo de apartamentos e mapearam seus trajetos habituais de caminhada. Uma pergunta começou a pairar silenciosamente por trás de cada conversa. Alguém estava observando Lauren? Alguém havia notado suas rotinas, seus padrões? Ou tudo aquilo havia sido um acontecimento trágico e aleatório? Os investigadores se recusaram a fazer suposições. Eles seguiam evidências, não especulações, e esse foco guiava cada decisão tomada. No dia 3 de maio, durante uma coletiva de imprensa agendada em uma sala lotada no Departamento de Polícia de Phoenix,
O tenente James Hester voltou a se dirigir à mídia e ao público preocupado. Desta vez, a gravidade da situação era ainda mais perceptível em seu tom. Embora tenha se recusado a divulgar informações específicas sobre o suspeito ou sobre as evidências coletadas até então, deixou claro que o caso estava longe de terminar e que todas as possibilidades permaneciam em aberto. A natureza do incidente, segundo ele, parecia impulsiva, possivelmente aleatória, mas havia elementos que sugeriam um certo grau de intenção. Hester reforçou a importância da colaboração do público, ao mesmo tempo em que prometeu transparência sempre que isso não colocasse a investigação em risco. Nos bastidores, porém, avanços importantes estavam acontecendo. Analistas forenses, trabalhando dia e noite no laboratório criminal, finalmente confirmaram que uma amostra de DNA coletada na cena correspondia a um perfil já armazenado no Banco de Dados Criminal Nacional. Isso não era mais apenas uma hipótese. Agora havia uma pista concreta. O homem era local. Estava no início dos 20 anos e correspondia à descrição física geral captada nas imagens de vigilância. Com um suspeito começando a surgir, a polícia decidiu manter sua estratégia sob sigilo. Não divulgaram o nome. Não convocaram outra coletiva de imprensa. O motivo? Eles estavam se aproximando e não queriam que ele desaparecesse. Até o dia 3 de maio, a tensão havia atingido o ápice. Os pais de Lauren, Jeff e Lana Heike, ficaram ao lado das autoridades em outra coletiva. A voz de Lana tremia enquanto se dirigia ao público e às câmeras. "Ela era minha menina", disse, mal conseguindo terminar a frase. O marido permaneceu ao seu lado, silencioso, mas firme. A voz dela vacilava de emoção, mas a mensagem era clara. Vinha do lugar cru, onde a dor encontra o propósito. Suas palavras não foram ensaiadas. Não precisavam ser. Era uma mãe falando do fundo do coração partido, implorando por ajuda. "Nós só queremos, é claro que queremos que o público pense sobre isso", começou ela, fazendo uma pausa com a voz embargada. "Queremos que alguém se apresente e nos ajude a encontrar essa pessoa." Então veio o momento que silenciou a multidão. A verdade humana no centro dessa tragédia. Lauren era, obviamente, ela era linda, e era linda por dentro e por fora. Tinha um coração tão bondoso. Todos que a conheciam a amavam. Ela era super divertida. Ela era simplesmente isso. Uma mulher doce, tudo para nós. Ela respirou fundo, visivelmente tentando conter as lágrimas. Eu falava com ela todos os dias, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, e sempre trocávamos mensagens também. Toda ligação terminava com "Eu te amo, mãe". Cada mensagem de texto terminava do mesmo jeito. Isso era a nossa coisa. Essa era a Lauren. "Isso é horrível. Desculpa." A voz dela falhou, mas ela continuou. "Por mais difícil que isso seja para nós, somos gratos. Gratos porque tivemos uma filha tão maravilhosa. Ela tinha a capacidade de mudar a vida de qualquer pessoa. Não importava pelo que estivessem passando. Se você interagisse com a Lauren, sentia a bondade dela. Ela era simplesmente uma pessoa incrível." E então, o apelo final. Um último pedido emocionado por respostas. "Eu só quero que todos cavem o mais fundo possível. Pensem com cuidado. Se souberem de qualquer coisa mesmo, qualquer detalhe, por favor, venham à frente. Nos ajudem." Não foi apenas uma coletiva de imprensa, foi um chamado à ação. Um chamado que em breve mudaria o rumo da investigação. O apelo dela não caiu em ouvidos surdos. Nas horas seguintes à exibição da coletiva, novas denúncias começaram a chegar. Algo havia mudado. As pessoas começaram a ligar os pontos. Um informante relatou ter visto um homem com uma mochila agindo de forma estranha perto da Reach 11 Trail, na época do desaparecimento de Lauren. Outra denúncia mencionava um homem da região, morando a menos de 1 quilômetro da trilha, que vinha apresentando comportamentos estranhos e perturbadores. A pessoa mencionou que esse homem havia sido demitido recentemente após deixar colegas de trabalho desconfortáveis com seu comportamento agressivo e imprevisível.
A cada nova denúncia, os detetives começaram a montar uma imagem mais nítida. Não apenas de um suspeito, mas de um padrão. A trilha que havia esfriado agora estava esquentando rapidamente. O ponto de virada aconteceu em 4 de maio, apenas 6 dias depois de Lauren ter sido encontrada. Um agente de condicional entrou em contato com os detetives com uma pista surpreendente. Um de seus assistidos, um homem que estava em liberdade condicional por crimes anteriores, incluindo roubo e conduta desordeira, correspondia à descrição física geral captada pelas imagens de vigilância da trilha. Ele morava em Scottsdale, bem próximo da área onde Lauren costumava fazer suas caminhadas. O nome dele? Zion William Teasley. Com apenas 22 anos, Teasley já tinha um histórico que levantava alertas. O agente de condicional observou que Teasley já havia sido dispensado de um emprego por demonstrar agressividade, algo que se alinhava às denúncias sobre alguém se comportando de maneira inadequada no trabalho e nas proximidades da trilha. Os investigadores aprofundaram a investigação, cruzando as informações dele com as evidências forenses já coletadas. A amostra de DNA recuperada do sapato de Lauren, aquela que havia gerado uma correspondência parcial no dia anterior, foi testada novamente. Desta vez, eles tinham o registro de Teasley. E quando rodaram a comparação, o resultado confirmou a correspondência. Era a confirmação. Eles tinham o suspeito. Apesar das evidências crescendo, a polícia de Phoenix tomou uma decisão estratégica. Não agiria até ter confirmação total. Teasley ficou sob vigilância. Detetives o seguiram, discretamente reunindo dados de comportamento e confirmando informações. Foi então que descobriram algo que elevou a urgência ao máximo. Teasley tinha uma passagem aérea. Ele estava programado para voar para Detroit em 5 de maio, apenas um dia depois. Se demorassem demais, ele poderia sumir. Na noite de quinta-feira, o Departamento de Polícia de Phoenix já tinha tudo preparado. Eles não arriscariam. Uma equipe tática foi montada, a estratégia foi desenhada e cada movimento foi coordenado com precisão. Por volta das 18h30, os policiais chegaram ao complexo de apartamentos de Teasley, localizado não muito longe da Scottsdale Road, a menos de 1 quilômetro de onde Lauren havia sido vista pela última vez. Imagens de câmera corporal, divulgadas posteriormente ao público, registraram os momentos finais antes da prisão. Os policiais bateram à porta, anunciando a presença em alto e bom som. "Polícia de Phoenix, abra a porta." Momentos depois, Teasley saiu com as mãos erguidas, cooperando. Ele não resistiu. Os policiais o algemaram imediatamente. A prisão, calma e dentro do protocolo, levou menos de 10 minutos. Foi uma operação limpa, metódica, rápida e segura. E assim, Zion William Teasley estava sob custódia. Quem é Zion William Teasley? Quando a notícia veio à tona, o público quis saber mais. Quem era esse homem no centro da investigação? Teasley, nascido no ano 2000, era natural de Scottsdale. Aos 17 anos, ele já havia entrado no sistema de justiça criminal, tendo sido acusado de roubo e conduta desordeira. Os crimes que mais tarde o colocaram em liberdade condicional e levaram à denúncia de seu agente responsável. Ele também havia tentado se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Um comunicado do USMC esclareceu o histórico. Nossos registros indicam que Zion Teasley entrou no treinamento de recrutas no Marine Corps Recruit Depot, San Diego, em 25 de março de 2019. Ele foi desligado em 17 de junho de 2019, antes de concluir o treinamento básico. Detalhes adicionais não podem ser divulgados devido à lei de privacidade. Em outras palavras, ele não concluiu o treinamento militar. Essa revelação acrescentou mais uma camada ao perfil que os detetives estavam construindo. Um jovem com histórico problemático, questões comportamentais e, agora, uma possível ligação com um caso criminal de grande repercussão. Em 2018, quando tinha apenas 18 anos, Teasley e 2 conhecidos se envolveram em um incidente que serviria como um prenúncio da turbulência que viria. Segundo registros judiciais,
O trio encenou um roubo. Zion foi acusado de ser quem exigiu dinheiro. O caso não foi a julgamento. Em vez disso, ele aceitou um acordo. A sentença? Liberdade condicional em vez de prisão. Na época, isso foi visto como uma oportunidade de reabilitação, uma segunda chance. Uma encruzilhada legal em que muitos conseguem mudar de rumo. Mas em vez de encontrar estabilidade, o caminho de Teasley se tornou cada vez mais instável. Nos anos seguintes, ele passou de emprego em emprego, incapaz de manter trabalho fixo. Seu histórico profissional parecia uma colcha de retalhos de posições de curto prazo. Fast food, varejo e restaurantes. Nada durava. Quando a polícia falou mais tarde com ex-colegas de trabalho, os relatos eram assustadoramente parecidos. As pessoas o descreviam como perturbador, imprevisível e, em alguns casos, intimidante. Um ex-gerente, em especial, de um restaurante, disse que não teve escolha a não ser demiti-lo em 2022 após um incidente. Esse gerente afirmou que o considerava emocionalmente instável. Um sinal de alerta em retrospecto, e um sinal que agora parecia mais preocupante do que nunca. À medida que a investigação sobre o caso de Lauren Hike ganhava força, as autoridades voltaram a atenção para o local onde Teasley morava. Policiais obtiveram um mandado de busca e entraram em sua residência em Scottsdale. O que encontraram acrescentou ainda mais peso ao conjunto crescente de evidências. Entre os itens apreendidos estavam um canivete pequeno e afiado, do tipo que correspondia a detalhes consistentes com as evidências da cena, além de roupas e uma mochila semelhantes às vistas nas imagens de vigilância do homem correndo em disparada no dia em que Lauren desapareceu. Essas descobertas, combinadas com o DNA e as denúncias anteriores, formavam um quadro cada vez mais sombrio. Em 5 de maio de 2023, a polícia de Phoenix registrou oficialmente a entrada de Zion Teasley na cadeia do condado de Maricopa. As acusações apresentadas contra ele eram severas e abrangentes: homicídio doloso em primeiro grau, roubo e adulteração de provas. Os investigadores acreditavam que, além do ataque em si, Teasley havia levado algo de Lauren no local, embora não tenham divulgado detalhes. O caso avançou rapidamente, de uma trilha tranquila a uma prisão em menos de uma semana. Mas quando levado para interrogatório, Teasley não confessou. Nos primeiros momentos da entrevista, ele negou qualquer envolvimento. Alegou que nunca havia estado perto da Reach 11 Trail no dia do desaparecimento de Lauren. Os detetives contestaram, apresentando as evidências forenses e de vídeo que se acumulavam. Nesse ponto, ele parou de falar. Ficou em silêncio. Sem admissão, sem explicação, apenas silêncio. Enquanto isso, as denúncias ao Silent Witness continuavam chegando, ajudando as autoridades a preencherem a linha do tempo. Vários moradores relataram ter visto um homem que correspondia à descrição de Teasley rondando a trilha nos dias que antecederam o incidente. Um caminhante chegou a relatar tê-lo visto em uma discussão verbal com outra pessoa em 27 de abril. Um dia antes da última caminhada de Lauren. Os detetives ainda não podiam afirmar com certeza, mas o padrão estava ficando difícil de ignorar. Em 6 de maio de 2023, o tenente James Hester, da polícia de Phoenix, falou ao público. Calmo, focado e determinado, ele deu a atualização. Acreditamos que este foi um ato aleatório, afirmou. Neste momento, não há nenhuma conexão conhecida entre o suspeito e a vítima. Ao lado dele estavam os pais de Lauren, Jeff e Lana Hake, que permaneciam em silêncio, com a dor estampada no rosto. Jeff avançou para agradecer ao público pelo apoio contínuo e pelas denúncias que ajudaram a resolver o caso. É por causa de vocês, disse ele com a voz firme, que nós o pegamos. Para a família de Lauren, a prisão marcou um ponto de virada importante. Mas não foi encerramento. Foi, na melhor das hipóteses, o começo do que seria um caminho longo e doloroso pelo sistema de justiça. Em dezembro de 2023, o caso voltou a escalar. A promotora do condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunciou que seu gabinete havia apresentado um aviso de intenção de pedir a pena de morte caso Teasley fosse condenado pelo assassinato de Lauren. Foi uma decisão de altíssimo impacto.
Casos capitais exigem mais preparação, maior supervisão e procedimentos legais mais longos. Mas a família de Lauren apoiou a decisão. Em uma declaração pública, eles afirmaram: "Estaremos presentes em cada passo do caminho para garantir que Lauren receba justiça." E o caso não parou de evoluir por aí. Em julho de 2024, os promotores acrescentaram acusações relacionadas a um incidente separado ocorrido em 2020. Um arrombamento envolvendo outro suposto ataque. Nesse caso, a vítima sobreviveu, e investigações adicionais ligaram Teasley ao crime. Depois, em 5 de fevereiro de 2025, surgiram ainda mais acusações. De acordo com documentos judiciais, Teasley foi formalmente acusado de mais 10 crimes adicionais, ligados a alegações de má conduta que remontam a 2019 e 2020. Em um dos episódios, ele teria feito confissões, embora desde então tenha se declarado inocente em relação a todas essas novas acusações. O que essa sequência de revelações começou a sugerir não foi apenas um colapso isolado, mas um padrão de comportamento. Do roubo de 2018 à sua conduta enquanto estava em liberdade condicional, dos sinais de alerta no ambiente de trabalho a incidentes anteriores alegados, o retrato que emergiu foi o de um homem se desestruturando ao longo do tempo, com a instabilidade como tema recorrente. No início de 2025, Zion Teasley permanece sob custódia, agora mantido sem direito à fiança devido a violações da liberdade condicional. Sua fiança inicial havia sido fixada em $1 milhão, mas desde então foi revogada. O processo legal segue em andamento e ainda não foi emitido nenhum veredicto. O julgamento está marcado para começar em 28 de outubro de 2025, no Tribunal Superior do Condado de Maricopa, 2 anos e meio completos após a vida de Lauren ter sido tirada. O atraso se deve, em parte, à complexidade de um caso de pena capital e à quantidade de provas envolvidas. Os promotores estão se preparando para apresentar um caso baseado em evidências de DNA encontradas no sapato de Lauren. Imagens de vigilância que mostram o suspeito correndo para longe da trilha e relatos de testemunhas descrevendo o comportamento de Teasley na área antes e depois do ocorrido. A defesa, por sua vez, deve contestar cada elemento, desde as provas forenses até a linha do tempo, incluindo dados telefônicos, imagens de câmeras e os itens coletados durante a busca em seu apartamento. A família de Lauren, ao longo de tudo isso, permaneceu presente e atuante. Em uma entrevista exibida em maio de 2024, Jeff e Lana Heike refletiram sobre a filha que perderam. "Ela tinha tanto futuro pela frente", disse Lana suavemente. "Já passamos 2 natais sem ela, e todos os dias esperamos pelo julgamento." Eles prometeram continuar comparecendo a todas as audiências, a cada data no tribunal, a cada novo desdobramento, não importa quanto tempo leve.